Olá, bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Estou de volta, professora Michele Carvalho. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa aula, fazendo a revisão, né, para a V2 de português, tá? Corrigindo então a lista de exercícios, ok? Temos que corrigir essa lista, né? Então, vamos lá? Pega a lista aí, pega o seu material, faça as correções, verifique o que você acertou, o que você já está compreendendo, aquilo que você ainda tem dificuldade, tá bom? Então vamos lá, prepara todo o material aí, que eu também vou preparar o meu aqui. Essa lista, como sempre, tem texto, né? Até porque as nossas provas é muito importante que tenha o texto, a parte da interpretação textual, tá? É importante que você leia com pausadamente, obedecendo ali a pontuação, tá? É importante que você leia buscando a compreensão do texto. Não faça leitura corrida, tá? Preste atenção naquilo que você lê, pense, ok? Então vamos lá? Nesse momento eu saio para a gente poder fazer então a leitura e você identificar sobre o que fala aí esse texto, ok? A solidão do meteorito. Há imagens que se tornam símbolos de uma época. Por exemplo, a pedra do Bendegó. Nossa, que nome, né? Você já ouviu falar? Calma aí que eu vou te mostrar. Sólida e negra como uma acusação, emergindo por entre as cinzas tristes do Palácio de São Cristóvão. Penso na longa viagem que o meteorito fez até chegar ali. 5 toneladas de ferro e níquel navegando entre as estrelas, afundando-se no sertão baiano, sendo resgatado e exposto. Acho essa operação de resgate uma saga e que daria um romance. Enquanto eu lembro os versos da poeta norte-americana Muriel Rukeyser, o tempo entra, diz, o universo é feito de histórias, não de átomos. E olha aí, o Bendegó, o maior meteorito brasileiro conhecido, né? Até o momento, tá vendo que ele estava lá no museu, né? Ó, meteorito. Quem já esteve lá no museu? Você lembrou aí? Ela é enorme, né? Dá uma pessoa sentada aqui em cima, gente. Tá? Interessante, né? E aí, continuando o nosso texto. O que desapareceu para sempre, enquanto o Museu Nacional ardia, não foram átomos, não foram artefatos, não foram múmias antiquíssimas, preciosas coleções de lepidópteros, vozes e canções em línguas que nem existem mais. Na verdade, gente, o que ele está dizendo aqui, que o que desapareceu com o incêndio foram, olha só, histórias, tá? As histórias, né, que acabaram desaparecendo aí com o incêndio do Museu Nacional. As histórias de que somos feitos, lembramos, por isso existimos. Sempre que algo da nossa memória individual ou coletiva se perde, perde-se uma parte de nós. Estamos sempre à beira da extinção. Somos uma espécie ameaçada e somos também a nossa pior ameaça. Com a destruição do Museu Nacional, é como se o Brasil tivesse sofrido um grave acidente vascular cerebral, não socorrido a tempo. Nesse processo, o Brasil perdeu parte da memória. O problema de perder parte da memória é que não sabemos ao certo o que perdemos. Um homem perde um braço num acidente, ele sabe que perdeu o braço. Mas como saberá, ao despertar no hospital após um AVC, que perdeu a primeira gargalhada do seu filho, o aroma das goiabas do quintal da sua infância, a noite mais bela da sua vida? O Brasil perdeu parte da memória. Portanto, nem sequer sabe ao certo o que perdeu. E olha aí o museu, gente. Quem lembra do museu? Quem esteve lá? Ó, tá vendo? Bonito, né? E aí com o incêndio, lembra que ele pegou fogo?
Olha como ele ficou aí com o incêndio, olha. Tristeza, né? Perdemos muita coisa, muita história. Muito material. E aqui eu trago para vocês o vocabulário. Lembra que em algumas palavras tinha essa numeração em cima? 1, 2, 3. Então, é para poder trazer o significado, né? E a explicação aí dessas palavras que você leu no texto. Muitas das vezes a gente lê no texto uma palavra, não sabe o significado, passa direto e não busca saber. Sabe o que acontece? Você simplesmente só leu a palavra e não entendeu nada. Então, pessoal, preste atenção. É muito importante você, ao estar fazendo suas leituras, busque o significado delas, entendeu? Para que você entenda, para que você compreenda todo o contexto, tá? Então, olha só, o que é a Pedra do Bendegó? Aquela primeira imagem lá que eu te mostrei. Pedra do Bendegó é a denominação pela qual é conhecido o meteorito encontrado no interior do estado da Bahia. E esse meteorito, né, essa pedra aí do Bendegó, integra o acervo do Museu Nacional desde 1880, integrou, né? Tendo resistido ao incêndio. Então, olha só, mesmo com o incêndio, com toda a destruição do museu, no dia 2 de setembro de 2018, né? Ele resistiu, ele estava lá. Outra palavra que aparece no texto, que talvez, né, você não conheça, e até porque não é comum, não é do nosso dia a dia, enfim. Lepidópteros. Que palavra é essa? O que significa? Ordem de insetos, da qual fazem parte mariposas e borboletas, tá? Geralmente ficava, né, uma apresentação assim com vidro em cima, e esses lepidópteros todos ali, né, com as suas nomenclaturas e tal. E o 3, acidente vascular cerebral, que é muito conhecido pela sigla AVC. É uma doença, né, que se caracteriza pela perda do correto funcionamento de partes do cérebro em decorrência de falha na irrigação sanguínea, tá? Então está aí o vocabulário e fica então a chamada de atenção para que toda vez que você tiver a oportunidade de ler um texto, essas listas de exercícios, por exemplo, busque o significado deles, tá? Vai facilitar muito na hora do entendimento, de você fazer a atividade, compreender aí de verdade o que é necessário, tá bom? Então vamos lá. Na questão 1, repara só, o texto 1, que é A Solidão do Meteorito, de José Eduardo, foi publicado no dia 2 de setembro de 2018, após o trágico incêndio que devastou o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Nele, no texto, né, o autor, ele defende um ponto de vista que pode ser entendido como: será que é uma banalização da importância histórica do museu? Será que é uma expressão de sentimento de lástima pela memória que se apagou junto com o acervo? Será que é uma exaltação das peças perdidas no incêndio? Será que é uma investigação das causas que levaram ao terrível acidente? Então, conforme eu fui fazendo a leitura e conforme você também já teve a oportunidade de ler, você prestou atenção que ele escreve, ele defende, né, o ponto de vista dele com um certo sentimento, né, com um certo saudosismo, tristeza, essa lástima aí pela memória que se apagou, não é isso? Então, nós temos aí como correta a questão, a letra B, tá? Ele deixa ali impresso no texto o seu sentimento, né? A sua tristeza, tá? Pelo incêndio que aconteceu aí no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, ok? E por isso que eu falei, você só percebe se você faz uma leitura atenta, se você lê pausadamente, ok? Se você percebe isso aí na leitura. Vamos então para a questão 2, tá? Eu coloquei de cores aqui diferenciadas,
justamente para não ficar confuso, né, na hora de você acompanhar aí, tá bom? Vamos lá, na questão 2, lá no último parágrafo, pega aí a sua lista. Lá no último parágrafo desse texto, o autor ele levanta alguns questionamentos. E com isso, o que ele pretende com esses questionamentos? Com essas perguntas, né? Com essas dúvidas, talvez, que ele levante ali no texto. Ele pretende estabelecer maior interação com os leitores? Ou seja, ele quer interagir com o leitor? Ele quer, como quase estivesse ali conversando, dialogando, esperando uma resposta. Será que é isso? Será que ele quer obter respostas para questionamentos importantes? Será que ele quer demonstrar indecisão sobre como reagir a golpes? Será que ele quer testar o conhecimento do leitor a respeito do tema abordado? O que pode ser, gente, quando ele levanta alguns questionamentos no texto? O que será? Letra A, né? É isso, quando você lê esse tipo de texto e ele apresenta alguns questionamentos, a ideia do autor é justamente estabelecer uma interação com os leitores, tá? Então você, leitor, pega esse texto e começa ali quase que até conversar com ele, não é isso? Muito bem. Na questão 3, a menção ao acidente vascular cerebral AVC no texto tem como função. Qual é a função? Ou seja, quando ele menciona o AVC no texto, ele está estabelecendo uma relação de comparação, ele está explicando que se não for socorrida a tempo a vítima, não terá chances de se recuperar. Ele está evidenciando de forma figurada que o país perdeu a memória, assim como acontece com todas as vítimas de AVC? Ou ele está contrapondo aí um ponto de vista? O que você entendeu? O que você acredita ser quando ele menciona o acidente vascular no texto? Qual seria então a função dessa apresentação? Uma comparação, não é isso? Então, olha só, ele acaba estabelecendo uma comparação para quê? Para talvez demonstrar aí o tamanho da perda, né, do país com a destruição do museu, tá? Então, ele estabelece uma relação comparativa que elucida o tamanho da perda do país com a destruição do museu, ok? Afinal de contas, era o Museu Nacional, tá? Tudo bem? Até aí, entenderam? Então, vamos lá. Vamos para a questão 4. Isso, questão 4. Ok? Na oração, presta atenção aqui. Nesse processo, o Brasil perdeu parte da memória. A expressão da memória, ela é um complemento nominal, uma vez que ela completa o sentido de um substantivo abstrato e apresenta valor passivo. Aí você volta na frase e presta atenção, né? Será que está na voz passiva? Será que é um complemento nominal? Ó, a expressão da memória que se refere à parte, né? Ah, então vamos continuar lendo. Pode ser um adjunto adnominal, visto que especifica o sentido de um substantivo abstrato e apresenta sentido ativo em relação a ele. E aí, pode ser? Pensa lá. Substantivo abstrato, né? Parte de um todo, não é isso? Parte de algo maior. Então, o Brasil perdeu essa parte aí que ele está falando, né? Parte de quê? Parte da memória, né? Ok. Letra C diz que pode ser um predicativo do sujeito, já que o substantivo ao qual se refere é sujeito da oração. Mas espera lá, vamos pensar, gente. Para ser predicativo do sujeito, volta lá na frase, ó, não tem o quê? Não tem verbo de ligação, né? Então, peraí, vamos eliminar aquela, não pode ser a letra C, tá? Aí você vai para D. Núcleo do predicado. Tá dizendo que da memória é o núcleo do predicado?
uma vez que é a informação mais importante do mesmo, vamos lá, da memória, não é o núcleo do predicado, né? Até porque nós já sabemos que o núcleo do predicado deveria ser o verbo, ok? Se esse predicado for um predicado verbal, correto? Então, confirmando aqui, não tem valor passivo. Nós temos então corretamente a letra B, tá? Representa aí um sentido ativo, ok? Está especificando o substantivo, tá? Ok, gente? Então tem que analisar, tem que prestar atenção, fazer a análise correta, beleza? Ok? Deu para entender? Então vamos lá. Na questão 5, no período seguinte, olha só, somos uma espécie ameaçada e somos também a nossa pior ameaça. Vamos relembrar, gente, no período. Por que período? Repara, começa com a letra maiúscula, termina com ponto final, ok? E aqui dentro tem orações, ó. Somos uma espécie ameaçada e somos também a nossa pior ameaça, não é isso? E aí diz o seguinte: retirada do texto, há duas orações cujos predicados podem ser classificados. Como, gente? Será que ambos são verbos nominais? Pois eles possuem verbo significativo e predicativo do sujeito? Pensa aí comigo, né? Verbo significativo é o verbo que indica uma ação, ok? O predicativo do sujeito é a característica do sujeito ligada a ele através de um verbo de ligação. Vamos para a letra B. Diz que o primeiro, como nominal, então está dizendo que somos uma espécie ameaçada. Está dizendo que a primeira oração é nominal. O núcleo, o predicativo e verbal a segunda oração, tendo por núcleo o verbo significativo. Vamos lá. Letra C. O primeiro como verbal, sendo o núcleo o verbo significativo, e o segundo como verbal, que tem por núcleo o predicativo do sujeito. Vamos lá, somos uma espécie ameaçada e somos também a nossa pior ameaça. Olha o verbo aqui, ó, somos, verbo ser, né? Ele é um verbo de ligação, então você já vai atentando aí, presta atenção nisso, tá? Ele funciona como um verbo de ligação, né? Dependendo aí da frase, do contexto. Vamos ver aqui o que diz a letra C. O primeiro como verbal, eu acho que eu li a C, né? Sendo o núcleo o verbo significativo, o segundo como verbal, que tem por núcleo o predicativo do sujeito. E na D, ambos como nominais, já que possuem verbos de ligação e predicativo do sujeito. E aí, qual foi a letrinha que você marcou? Vou te dar um tempinho para pensar enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Então vamos lá. Letra D, né? Ambos são nominais, ó. Lembra que eu falei? Verbo de ligação, tá? E predicativo do sujeito. Acabou que marcou junto aqui, né? O número 6. Na questão 6, tá perguntando onde há ocorrência de predicativo do objeto. Então, olha só. Acho essa operação de resgate uma saga. É lógico, né? Porque olha aqui, gente. Você tem o verbo achar, tá vendo? Verbo achar. Aí pensa, quem acha, acha o quê? Você faz sempre aquela perguntinha, né? Que te leva a um verbo transitivo direto, ok? Então, olha só. Verbo transitivo direto pede um objeto direto, correto? O objeto direto aqui é o quê? Essa operação de resgate, não é isso? O que ele acha? Essa operação de resgate. Uma saga está caracterizando essa operação. Então, aqui é o predicativo do objeto. E o que vem a ser o objeto? O complemento do verbo, tá? Não esquece, hein? Tá bom? Vamos então para a questão 7. Tá dando aí para acompanhar direitinho?
Espero que sim. Vamos lá. Aqui na questão 7, gente. No trecho, sempre que algo da nossa memória individual ou coletiva se perde, perde-se uma parte de nós. Repara, é um trecho retirado do texto. Está entre aspas, tá? Qual o papel exercido pelas palavras ser destacadas e que tipo de estrutura oracional elas demandam? E aí, gente, vamos lá. Qual é o papel exercido pela palavra ser? Sempre que algo da nossa memória individual ou coletiva se perde. Esse ser é um pronome apassivador. Esse ser é um índice de indeterminação do sujeito. Esse ser, ele ali fala de novo, né? Pronome apassivador, igual a letra A. Ou ele é um pronome reflexivo? Ó, qual o papel exercido aqui, né? Individual, coletiva se perde. E aí também diz o seguinte: indicativo de que as orações estão na voz passiva, índice de indeterminação indicativo de que a oração está na voz ativa, o sujeito é indeterminado, indicativo de que as orações estão na voz passiva sintética, ou indicativo de que os sujeitos das orações praticam e recebem a ação verbal. Vamos ver? Ele é um pronome apassivador, ele indica que as orações estão na voz passiva sintética, tá? Olha aqui, sempre que algo da nossa memória individual ou coletiva se perde, verbo perder, né? Perde-se uma parte de nós. Então, pega o verbo e faz a pergunta, né? Quem perde, perde o quê? Perde alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. Se você encontrar o verbo transitivo direto junto da partícula ser, então ele é um pronome apassivador, tá? Se o verbo fosse transitivo indireto, aí seria um índice de indeterminação, ok? Então, separe isso aí direitinho para não ter dúvidas e nem confusão, tá? Muito bem. Na questão 8, finalizando esse primeiro texto, depois a gente pega a tirinha aqui, né, para a gente ir para o texto 2, tá? Mas vamos lá para a questão 8. Passando a oração, o Brasil perdeu parte da memória. Para a voz passiva analítica, nós teremos o quê? Então, lembra, passiva analítica é aquela em que dá ênfase à ação e não ao sujeito, correto? Na passiva analítica, você tem aquela formação da locução verbal, né, da preposição, tá? Do agente da passiva, ok? Então, presta atenção como é que vai ficar isso aí. Passando a oração, o Brasil perdeu parte da memória. Como nós vamos ter essa voz passiva analítica? Parte da memória. Transforma esse perdeu numa locução verbal. Foi perdida? Vamos ver? Exatamente, né? Então, olha só. Parte da memória foi perdida pelo Brasil. Olha aqui, locução verbal foi perdida. Pelo é a preposição, tá? E aí, gente, presta sempre atenção nisso. A voz passiva, ao contrário da voz ativa, ela sempre dá ênfase, né? Mais importância à ação, ao acontecimento, tá? Do que o sujeito. Então, parte da memória foi perdida pelo Brasil. Ó, o que aconteceu? Foi perdido, perdeu, né? Tá bom? Muito bem. Nesse texto 2, nós temos aqui os quadrinhos, né? Do Armandinho. Vamos fazer a leitura. No primeiro quadrinho, alguém aqui, né? Fala com ele, ó. Aê, moleque, me passa tudo que tem de valioso. Aí ele diz, não dá. O que eu aprendi está na memória. Meus pais estão em casa e os meus amigos na casa deles. Aí o outro fala, você pode levar o meu gibi... Ah, ele ainda falando, né, ó. Você pode levar o meu gibi da Mônica, mas tem que devolver. Inocente, né? Vamos lá, gente. Na questão 9. A partir da leitura do quadrinho de Armandinho, é possível afirmar o quê? O personagem Armandinho não tem nada de valioso.
Para o personagem Armandinho, coisas materiais não têm valor. O personagem Armandinho, ele não gosta de ler gibis da Mônica. O conceito de valor para o personagem Armandinho não está centrado em bens materiais. E aí, qual foi a letra, então, que você marcou? Vamos lá? Letra D, né, pessoal? Lógico, né? Para o Armandinho, olha só. O que tem valor, né? A família dele, ele fala ali da mãe, do pai, principalmente o conhecimento, né? Que ele fala, não dá, pô, tá na memória, né? Muito bacana, muito legal. E é verdade, exatamente, né? A família é o que a gente deve valorizar, o conhecimento que a gente adquire, né? O aprendizado é o que a gente deve valorizar, os amigos, né? Coisas materiais vão e vêm, a gente compra, a gente troca, a gente vende, não é assim? Muito bem, então se você marcou aí letra D, está corretíssimo, tá? E aí aqui também acabou puxando, né, a questão 10. Bom, vamos falar sobre ela. No segundo quadrinho da tira o verbo estar em todas as ocorrências, né? Ele é um verbo significativo, pois ele precede circunstâncias de lugar. Então volta lá, só para você ver. Ó, quando ele diz aqui, né? O que eu aprendi, ó, está na memória. Então repara, está onde? Em que lugar? Na memória. Entendeu? Tá? É isso que ele tá falando aí aqui. Meus pais, ó, estão em casa. Então a gente sabe que o verbo estar, ele funciona como verbo de ligação, correto? Unindo então o predicativo ao sujeito. Mas aqui nesse contexto, o verbo estar, tá vendo? Funciona como que? É um verbo que está seguido de uma ideia de lugar, não é isso? Como apresentou aqui, ó. Ele precede circunstâncias de lugar. Então, nesse contexto, ele funciona como um verbo que tem significado, significativo, tá? Muito bem. Certinho, gente? Vamos então para a questão 11. Olha aqui, a expressão da Mônica, que ele apresentou ali o gibi, não foi? O gibi da Mônica? Então, a expressão da Mônica, no último quadrinho, desempenha a função de adjunto adnominal. Por quê? Completa o sentido de um substantivo concreto, apresentando valor passivo? Ou será que especifica o sentido de um substantivo concreto e apresenta valor de posse? Será que especifica o sentido de um adjetivo, restringindo ainda mais a sua significação? Ou completa o sentido de um advérbio de companhia? E aí, gente? Especifica o quê? Apresenta valor de quê? Ó, gibi da Mônica. Não dá ideia de que parece que é dela, que pertence, que tem. Então traz ideia de quê? De posse. Não é isso? Muito bem. Corrigiu aí? Deu para entender? Foi? Então, gente. Então é isso, né? Essa lista de exercícios, ela é uma lista de revisão para V2, tá? Não esqueça de estudar pelo plano de estudo, né? Tem umas páginas lá indicativas para você estar também estudando os exercícios do seu livro, tá legal? Se você quiser anotar aí, as páginas 17 a 29, tá? A página 41 e 42, o exercício 2 e 3 da página 47 também, tá? A página 66 e 72. Então, assim, tem muitos exercícios interessantes no seu livro que você pode estar estudando por ele para fazer, então, a sua AV2, que está chegando, né, pessoal? Já tá aí. Então, é isso, tá? Eu vou terminando por aqui. Espero que você tenha conseguido realizar uma boa atividade aí, entendendo toda essa questão, né, de predicado, predicativo. Não confunda, tá, gente? Predicativo se refere sempre à característica do sujeito e sempre vem ligado aí por um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Se não lembra,
Anota no seu caderno. Estuda, pessoal. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, continuar. Você vai perceber que esses verbos estão sempre ligando características ao sujeito, tá? Agora, e o predicado, professor? O predicado, gente, toda aquela parte que começa ali no verbo, né, em diante, ou seja, tudo que é relacionado ao que aconteceu com o sujeito ou o que o sujeito realizou, enfim. Então, presta atenção nesses termos aí, que são os termos essenciais de uma oração, o sujeito e o predicado, tá? O predicado pode ser verbal, o predicado pode ser nominal, o predicado pode ser verbo nominal. O predicado verbal, o núcleo vai ser sempre o verbo, tá? Ele está em torno, né? A parte principal ali é aquela ação, é o verbo ali, tá? No predicado nominal, você vai encontrar sempre uma característica. Você vai encontrar o verbo de ligação e uma característica, tá? E o predicado verbo nominal, ele vai apresentar as duas, né? Ele vai tanto apresentar o verbo significativo quanto a característica. Tá certo, gente? Então fiquem atentos, leiam com atenção, façam as análises, as classificações corretas. Vocês vão entender, vão compreender que é muito melhor do que ficar tentando decorar, tá? Então é isso. Eu termino a aula por aqui. A gente se vê e até a próxima. Tchau, tchau!